E dando continuidade à sua turnê africana, o presidente Lula faz uma visita oficial a Angola nesta sexta-feira e também amanhã no sábado para retomar a relação com o país e também assinar acordos bilaterais. E após o encontro com o presidente angolano, João Manuel Lourenço, Lula anunciou a elaboração de um plano conjunto entre os Ministérios da Agricultura do Brasil e de Angola para o desenvolvimento agrícola do país africano. Lula disse o seguinte, vou abrir aspas, a prioridade é fazer uma revolução agrícola no país para garantir o crescimento econômico e a segurança alimentar da população, eu fecho aspas. A ideia é buscar parcerias no setor privado brasileiro para completar a estrutura da irrigação necessária para Angola. Inclusive, Zé Maria, nós tratávamos desse assunto antes do programa começar, para a elaboração da pergunta da enquete do dia, e você foi justamente quem sugeriu uma pergunta relacionada à questão desse projeto com Angola. Queria, claro, que você nos trouxesse as informações acerca dessa proposta, essa ideia do presidente Lula. Ele tem se dedicado bastante às agendas internacionais, né, Zé? Pois é, mas você sabe daquela história do interior, quando vinha um time jogar contra o seu da cidade, que todo mundo ia para lá assistir e tinha um grupo ou algumas pessoas que ficavam torcendo para o time de fora? É exatamente isso. Eu acompanho há tempos aqui esse debate, e é um debate bem delicado, sobre investimentos da China, na África e em outros países, exatamente para concorrer com o nosso agronegócio. Eu disse agora há pouco que não é mais o homem do campo. É o campo, mas o campo de uma forma diferente, com tecnologia, com altíssimos investimentos, capital muito alto, né? E muita tecnologia desenvolvida aqui no Brasil, através da Embrapa e através de anos e anos de pesquisa. A gente não pode admitir que venha aqui um capital, né? O que tem a capital, e que pegue toda a nossa tecnologia, matrizes, nós estamos exportando matrizes, ou seja, animais vivos, animais fruto de tecnologia, fruto de seleção de raça, de tecnologia genética muito bem apurada, né? Exportem as tecnologias para a produção futura e concorrente em outro país, em um país de clima parecidíssimo com o Brasil, parecidíssimo com o Brasil. E além de a gente está falando aí da pecuária, a área agrícola também, sementes selecionadas, né, aclimatadas no Brasil. Isso não foi fácil, um trabalho persistente e delicado de muitos e muitos anos, com investimentos caros do Brasil. Não foi à toa que o Brasil chegou a esta condição no cenário internacional no agronegócio. Nós somos competitivos, é por isso que a França está assustada, é por isso que nós assustamos a Europa. Não é cara feia nem politicamente, não. É o preço do nosso produto e principalmente a qualidade do produto do agronegócio. E como nós vamos admitir de entregar de mão beijada tudo isso para um outro país que tem clima parecido, tem vastas áreas e a grande novidade lá um estrangeiro, ou mesmo um país, pode chegar e comprar terras. Então, assim, já estão comprando a África para fazer lá uma competição direta com o Brasil. Não pode ser normal aceitar isso. Agora, admitir que um presidente da República entregue de mão beijada esse tesouro é um pouco demais, né, Dona? Pois é, interessante esse recorte do Zé Maria. Beraldo, você também vê essa possibilidade dessa parceria resultar na criação de um concorrente? Olha, Caniato, essa parceria começou lá atrás, né? A gente precisa lembrar de todos os investimentos feitos do Brasil em Angola nos primeiros governos Lula, porque Angola teve um ditador até 2017. José Eduardo dos Santos, me corrija se eu estiver errado, mas acho que é isso, ele foi um grande ditador. A sua filha, que vem de uma origem humilde, a família vem de uma origem humilde, vendiam... José Eduardo dos Santos. José Eduardo dos Santos. Então, vendiam... ali eram comerciantes e tal, enfim, estavam ali na luta e, de repente, a filha do ex-presidente, falecido em 2017, falecido recentemente, ele saiu do poder em 2017, ela é bilionária, uma fortuna estimada em quase 4 bilhões de dólares,
e participações em diversas empresas e tal, e Angola se consolidou como uma grande meca da corrupção na África. Justamente no tempo, olha só as coincidências da vida, em que o Brasil também buscava o seu lugar nesse ranking, com tudo aquilo que a gente viu depois que aconteceu durante a vigência do que ficou conhecido como Petrolão. Então, Lula volta a Angola, o combate à corrupção, que havia sido uma bandeira do atual presidente, já caiu por terra, já tem vários processos ali parados, a Procuradoria-Geral também já não está mais se esforçando para colocar ninguém atrás das grades, a própria investigação sobre os filhos do ex-presidente também estão paradas, enfim, está voltando tudo como era antes. Então, essas histórias que se assemelham entre Brasil e Angola vão criando uma certa atração. E aí, Lula vai ali dizer que o Brasil vai ajudar Angola no seu desenvolvimento de agricultura. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: a China já está investindo na África para o desenvolvimento da agricultura. A África vai passar o Brasil como força de produção agrícola ao longo dos próximos anos. A China está comprando a África, viu, Beraldo? A China está comprando, literalmente. Exato. Já pode, está comprando. E vai comprar a Argentina também, essa história aí que vai entrar para os BRICS, a China vai entrar, vai comprar tudo ali. E aí o Brasil entra como um torcedor ali, aquelas moças que tem no futebol americano, né? Fica ali fazendo com pompom, dancinha no intervalo, parece o Lula. Está fazendo dancinha para a China. Porque quem vai levar vantagem nisso tudo, obviamente, é a China. E a China vai chegar com um caminhão de dinheiro para revolucionar a infraestrutura portuária, para escoar essa produção agrícola, e o Brasil vai ficar assistindo. Então, Lula tem tomado determinadas posições que claramente demonstram, para quem coloca ali uma visão um pouquinho mais apurada, que vai no detalhe do que está acontecendo, vê que o Brasil está ficando para trás em toda essa dinâmica que está se criando a partir de uma nova ordem que tem China e Rússia como um polo se opondo ao domínio de Estados Unidos e Europa. Mota, o nosso chat é maravilhoso, né? Olha o que o Sérgio Stella escreveu. Que absurdo esse governo. Fala mal do agronegócio, mas quer levar a expertise do agronegócio para a África. Obrigado, Sérgio Stella, pela mensagem. E essa promessa do presidente Lula para desenvolver a agricultura em Angola, hein, Mota? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado numa questão como essa para não confundir o governo com o Estado, com o povo brasileiro. A esquerda, a gente sabe que é especialista em revoluções, mas nunca foram revoluções agrícolas. Ao contrário, né? O histórico da esquerda em relação à agricultura é horroroso. Basta lembrar do Holodomor, aquela reforma agrária feita por Stalin na Ucrânia, que matou, meus amigos, 5 milhões de pessoas. Basta a gente pensar na Argentina, que já foi um dos maiores criadores de gado do mundo, onde hoje falta carne. Basta pensar em Cuba, que foi um dos maiores plantadores de cana do mundo, onde hoje falta açúcar. Vamos lembrar, a gente acabou de falar aqui, qual é a proposta esquerdista para a agricultura brasileira? É o MST. Nós temos um dos agronegócios mais poderosos do mundo. Tem muita gente que não se dá conta disso, tá? Do tamanho do Brasil, em termos de agronegócio. Nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro. Eu não acho que o nosso agronegócio vai ser facilmente ultrapassado por qualquer país no exterior. A prova disso é as tentativas que esses países fazem, frequentemente usando a história de meio ambiente para atacar o agronegócio brasileiro. Quem já andou pelo Centro-Oeste já conheceu algumas das empresas de tecnologia do Brasil, da área do agronegócio. Meus amigos, esse pessoal lá de fora vai ter que ainda ralar muito para chegar aonde a gente está. E um dos responsáveis por isso, uma das responsáveis por isso, foi a empresa de pesquisa Embrapa, que desenvolveu
tecnologia agrícola que propiciou essa revolução que aconteceu aqui no Brasil, revolução agrícola. E vamos lembrar quem foi que recentemente, mais de uma vez, invadiu instalações da Embrapa e depredou. Eu tenho certeza que a Angola não precisa desse tipo de revolução. Mas, ô Mota, você não acha que há uma diferença muito grande entre o protecionismo europeu e norte-americano, que usa essa questão do meio ambiente como um argumento para frear o Brasil, mas é muito diferente do pragmatismo chinês, que quer produzir e pronto, e vai fazer, e vai pôr o dinheiro que for necessário? Sim, eu acho, inclusive eu acho que faz parte desse pragmatismo comprar do Brasil. A China tem muita gente para ser alimentada. A Índia também tem esse problema. A Índia tem um problema de água, tem uma população também gigantesca. Não vai faltar cliente lá fora para a comida brasileira. A África é um país cheio de desafios. Angola, como você mesmo falou, até pouco tempo tinha um ditador. Angola era um regime comunista. Angola ficou décadas numa guerra civil que envolveu tropas cubanas. Muita gente não sabe disso, né? Fidel Castro mandou soldados para lutar em Angola com equipamento fornecido pela antiga União Soviética. É uma terra que tem... Se a gente reclama do Brasil, dos nossos problemas de corrupção, né? Como você mesmo mencionou, né, Cristiano, problema de corrupção de Angola... esses países têm desafios institucionais muito grandes. Essa atitude que a gente vê da esquerda aqui, predatória, em cima do nosso agronegócio, vai acontecer lá 10 vezes pior. Então, eu acho que a China é pragmática, sim, ninguém pode ter nenhuma ingenuidade em relação a isso. E aí veja que conveniente essa historinha bonitinha dos BRICS, né? Senta todo mundo lá, tira fotografia, bate palma, conta a história da carochinha, mas por trás tem interesses pragmáticos. Só que eu acho que esse pragmatismo, ele, antes de se envolver num processo que vai levar muito tempo para desenvolver um suprimento de comida de um país extremamente instável, ora, compra aqui do Brasil, que tem muito para vender. Essa é a minha aposta. Pois é, agora, Zé, para encerrar essa história, para além dessa questão destacada por você, esse recorte bem interessante dessa possibilidade do Brasil estar criando um futuro concorrente sob a perspectiva dos acordos comerciais, porque Lula desembarcou em Angola com muitos empresários, uma comitiva com muitos empresários, sob a ótica da possibilidade de fechar acordos comerciais, inclusive fomentar os negócios entre Brasil e Angola. Quais são as repercussões? O empresariado brasileiro e até grandes players do agronegócio, eles acabaram vendo essa possibilidade com bons olhos ou não? É uma preocupação muito grande do setor empresarial do agronegócio, inclusive da CNA aqui em Brasília, e de pessoas que pensam. Se você pensar numa situação parecida lá na França, os agricultores param Paris e levam máquinas para Paris, são muito fortes e eles sabem da necessidade desta pressão. É assim que eles agridem a imagem do Brasil, falam mal do Brasil, fazem o presidente a se contrapor ao Brasil porque conhecem e sentem o cheiro no cangote da nossa força no agronegócio. Eu tenho feito palestras pelo Brasil e alguns setores de agropecuária e eu, sinceramente, eu estranho a posição e a resistência de setores do agronegócio com o governo. Vamos dizer que não se trata do governo Lula, mas o governo do Brasil. Então é preciso se aproximar do governo, é preciso se impor, mostrar ao governo do Brasil, repito, né, que tem um agronegócio forte, é preciso participar das grandes decisões nacionais. O que aconteceu é que o agronegócio cresceu muito, Daniel, se tornou independente. Hoje o agronegócio brasileiro não depende do governo. Nada. Essa história de financiamento, de plano safra, não sei o que, é para o médio e pequeno. O grande busca dinheiro nas trading internacionais, é um pouco mais caro, mas menos burocrático, não tem que mexer com política, com deputado, vai lá diretamente. Então o agronegócio ficou forte e corre um risco de ficar arrogante. E aí é problema.
Então, eu acho que o agronegócio tem sim que conversar com o governo, repito, governo do Brasil. Governo do Brasil, não é o governo Lula, é o governo do Brasil. E tem que estabelecer parâmetros, linhas de ação, porque isso é muito importante para o Brasil e para o futuro. Pois é, o Beraldo vai trazer uma informação. Antes, Beraldo, eu só quero pedir, inclusive, para a nossa produção, destacar um tweet ou um post do presidente Lula na rede social X, antigo Twitter. Inclusive, se a gente tiver essa imagem aí, para as pessoas que nos acompanham pela rádio não conseguem observar naturalmente, é o presidente Lula ao lado do presidente do Irã. E ele postou o seguinte: pela primeira vez me reuni com o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, um dos países que ingressa no BRICS a partir do ano de 2024. O Irã foi o maior importador de produtos brasileiros no Oriente Médio em 2022, com quase 4,3 bilhões de dólares em produtos, e deve continuar sendo um parceiro comercial importante para o Brasil nos próximos anos. É o presidente Lula apertando a mão, fazendo um cumprimento com o presidente do Irã, Ebrahim Raisi. Cristiano Beraldo, claro que vai fazer um comentário acerca desse posicionamento do presidente Lula, enaltecendo essa relação com o presidente do Irã. Beraldo. E Caneta, eu só tô com uma dúvida que eu acho que o Mota pode ajudar a esclarecer, porque mais cedo, na sua passagem por Angola, Lula foi condecorado, ele recebeu uma medalha que parece ser de ouro. E eu tô numa dúvida, Mota, medalha de condecoração de ouro é um presente personalíssimo ou tem que declarar e incorporar no patrimônio da União? Beraldo, eu posso pedir um tempo para estudar? Eu vou consultar aqui os meus auxiliares jurídicos para poder responder essa pergunta com exatidão e não correr nenhum risco de dar nenhuma resposta que coloque os nossos espectadores em uma posição confusa, mais confusa do que eles ainda estão. Né? Tá ótimo, tá ótimo. Terá que ser incorporado, vai ser incorporado, sim. Olha, as relações do Brasil com o Irã são boas há muito tempo. O Lula era muito amigo do Mahmoud Ahmadinejad, o ex-presidente do Irã, e sempre teve uma relação boa com o Irã. Essa divisão aí do que é uma relação comercial e uma relação política, né? Fica aquela história meio asséptica, assim, distante, mas eu acho muito difícil de separar. Mas esse representante do Irã é uma linha dura, não é, Zé Maria? Linha dura. Ele ganhou a liderança do Mahmoud Ahmadinejad. É importante a gente lembrar o que é o Irã, né? O Irã era um dos países mais desenvolvidos e modernos do Oriente Médio, e aconteceu uma revolução em 1979, se eu não me engano, e chegou ao poder um grupo religioso que implantou lá um regime ditatorial. O Irã é um pária internacional. O Irã jurou varrer Israel do mapa. No Irã se cometem as maiores atrocidades. Há poucos meses atrás, uma jovem foi presa pela polícia política do Irã porque não estava usando o véu da forma correta. Eu vou repetir, uma jovem mulher foi presa e apareceu muito machucada alguns dias depois num hospital e veio a morrer. E isso gerou uma onda de protestos em todo o Irã. No Irã não existe nenhum respeito a minorias. Se você pertencer a qualquer minoria e ousar se expor, a consequência mais comum para você é cadeia ou execução. Então, eu pertenço a um grupo de pessoas que acredita que há limites para o que se pode fazer. E na minha concepção de mundo, não existe nenhuma possibilidade de um país que se diz democrático, que defende o respeito aos direitos humanos, manter qualquer tipo de relação com um país como esse. Vamos lembrar, o Irã está em busca da bomba atômica. O Irã só não tem ainda uma bomba nuclear porque os Estados Unidos, no início por volta do ano 2000, desenvolveram um vírus de computador chamado Stuxnet. Era um vírus
que foi disseminado por toda a internet e acabou sendo gravado por cientistas iranianos que infectaram essas centrífugas nucleares, e as centrífugas foram destruídas. Só graças a isso é que o Irã não tem uma arma, uma bomba atômica. Para mim é inconcebível que isso tenha acontecido, que o Brasil mantenha relações amistosas, e mais uma vez me espanta o silêncio. Vamos lembrar que a gente estava falando aqui dos progressistas, né? Da cestinha dos progressistas, do respeito. Olha aí, mais uma situação em que a gente vê no que se resume o respeito que os progressistas têm com as minorias. Vai se somando, né? Então é Maduro, é o Xi Jinping, todos esses... E tem até, Beraldo, só para complementar, o internauta aqui, viu, Mota, fez uma lembrança muito interessante da ligação de Lula com Muammar Gaddafi da Líbia. Inclusive, Gaddafi fez uma doação de $1 milhão para a campanha de Lula em 2002, salvo engano. Pode complementar. Pois é, tem o Ortega. Então, o Lula, ele se sente muito à vontade com essas pessoas. O Ibrahim, que é o presidente, o Irã, ele tem o líder supremo, né? Que é o Ayatollah Khamenei, se não me engano, que essa é a palavra final. Mas esse Ibrahim foi eleito agora, há poucos meses, se não me engano, ele tem acusações de envolvimento em assassinatos em massa, é ultraconservador, linha duríssima. E aí não é que Lula esteve com ele num evento formal, institucional. Não, esteve, tirou foto, postou, enaltecendo uma figura como essa. Quer dizer, o que o Brasil ganha com isso? É de impressionar. Vai lá, Mota. Não, eu queria dizer o seguinte, esse cara não tem nada de conservador, Beraldo. Isso aí é um maluco extremista que usa o Estado como instrumento de poder totalitário. Isso é absolutamente o contrário de tudo que é conservador. Agora, eu só queria enfatizar aqui um ponto, tá? Isso aqui não é uma questão de um indivíduo. Isso aqui é uma questão de uma corrente política. São parlamentares, são políticos de todos os tipos, que todos os dias estão lá no Congresso botando o dedo na cara das pessoas, dando lição de moral, e que batem palma ou se calam diante disso. Não é uma pessoa. Se fosse uma pessoa, o problema seria fácil de resolver. Eu chamo mais atenção mais uma vez para isso, para os progressistas que deveriam se chamar regressistas. Esse é o nome certo, porque é uma posição política baseada em hipocrisia. Eles dizem uma coisa e fazem outra na cara de todo mundo. E é por isso que eles odeiam as redes sociais, é por isso que atacam a Jovem Pan, porque a gente consegue explicar a verdade por trás de tudo isso que está acontecendo. Pois é, o raio-x da notícia, a Márcia, que sempre participa aqui do programa, cadê as parlamentares do PT para repudiarem a foto e o post do presidente da República? Silêncio constrangedor. Márcia, obrigado pela mensagem.